Olá, alunos e alunas de Filosofia Moderna e Contemporânea. Estivemos desdobrando, nas duas últimas abordagens, a questão da filosofia pós-moderna. Queremos ilustrar agora a filosofia pós-moderna a partir de um pensador que é quase que uma referência obrigatória para esses rumos novos da filosofia no Ocidente, dentro dessa cultura, desse novo que tem sido definido como pós-modernidade, com todas as controvérsias que o tema pós-moderno ou pós-modernismo possa causar. Não é nossa intencionalidade aqui uma discussão detalhada sobre as formas de compreensão desses termos, apenas dizer que existe uma realidade sim considerada como pós-modernidade, como pós-modernismo, e que ela está muito ligada à valorização da subjetividade radical de cada indivíduo e da validação da diversidade e do pluralismo cultural. O filósofo que eu me refiro para ilustrar esses caminhos da filosofia pós-moderna é o filósofo Michel Foucault, filósofo francês bem conhecido, autor de livros interessantes como, por exemplo, História da Loucura, Vigiar e Punir, e outras obras em que ele faz reflexões sobre dados da cultura ocidental. Foi um filósofo muito voltado para uma leitura crítica de todo o passado da filosofia e uma leitura crítica de toda a cultura que precedeu esse mundo da modernidade ou da pós-modernidade, e é um filósofo, ao mesmo tempo, muito observador do seu mundo social, com uma crítica bastante intensa alguns significados, alguns valores da sociedade contemporânea onde ele se inseriu, no mundo específico da França e da Europa, mas também o seu pensamento teve desdobramentos e aceitação em outros espaços sociais fora da Europa, como nos Estados Unidos e mesmo no contexto de alguns países do terceiro mundo, de forma mais específica da América Latina. Muito bem, Michel Foucault, que também é um filósofo bastante visitado, pensado e discutido aqui no Brasil, ele tem algumas considerações. Eu quero destacar algumas breves considerações para mostrar como essa filosofia pós-moderna vai funcionando no espaço da sociedade. Primeiro, Michel Foucault considera que o poder se fragmentou em micropoderes. Ele observa que a questão não é mais falar do poder, do macropoder de um Estado, não ignorar esse fato. Existe o Estado e o Estado exerce realmente uma ação de poder. O Estado realmente estabelece, através das leis, controles sobre a sociedade. O Estado tem poder de interferência sobre a sociedade bem específico. Ele pode, por exemplo, através de um estado de sítio, declarar um estado de sítio. O Estado pode fazer um controle mais efetivo da movimentação dos cidadãos. Então, o Estado tem a seu serviço o instrumental de ação policial e mesmo as leis que regem a vida social de um país, e o Estado representa a possibilidade de exercício dessas leis, faz com que essas leis, através de um dos seus braços, o Poder Judiciário, possa estar realmente sendo respeitada e considerada no país. Então, o poder que o Estado tem é muito grande de estabelecer os parâmetros de funcionamento da ordem social. Mas Foucault observa que essa não é a única questão para se pensar o poder. Se tem que pensar o poder também nas suas manifestações mais invisíveis, as suas manifestações menores. Então, daí a ideia dos micropoderes. Esses micropoderes seriam, por exemplo, representados pela família, representados pela força policial, representados pela mídia. Então, essas agências ou essas instâncias de socialização, essas presenças do corpo social aqui citadas, elas estariam também a serviço de um controle de exercício de poder sobre a sociedade, controle do comportamento, das possibilidades de movimentação das pessoas, no sentido das suas ideias ou das suas reivindicações ou das suas expressões de alguma coisa que possa, por exemplo, desafiar o consenso ou a ordem estabelecida. Então, Foucault entende que é preciso pensar esse poder na sua fragmentação de expressão. E ele ainda afirma que essa fragmentação, essa ação desses micropoderes, elas são mais eficazes do que, inclusive, a ação do macropoder. É no espaço de ação desses micropoderes que os indivíduos são
efetivamente controlados e são manipulados, e se estabelece os limites pelos quais eles podem agir, operar e desdobrar ações comportamentais e ações reflexivas. Repito, não há uma ignorância da parte desse filósofo quanto ao poder de um Estado, o poder de um Estado totalitário, mas ele chama atenção para o fato de que a instância do poder não deve ser pensada apenas nessa relação Estado, governo e sociedade como um todo. Há dentro da sociedade mecanismos de controles da ordem social, da dinâmica comportamental e do fluxo das ideias, exercendo censuras e exercendo controle e restrições. Então, essa é a questão. O poder se fragmentou em micropoderes e se tornou mais eficaz. Um segundo elemento no pensamento de Michel Foucault, o filósofo que escolhi para ilustrar esses rumos da filosofia pós-moderna, os valores, diz Foucault, ensina, isso tem uma herança em Nietzsche, como o bem e o mal, são construções históricas e é tudo em função do poder. Então não existe para ele o bem e o mal como instâncias absolutas. O bem e o mal é definido no contexto de cada espaço social. Em outras palavras, toda sociedade vai produzir algumas considerações em torno de valores que definirá como bem e valores que definirá como mal. A definição do bem e do mal é em função de uma experiência histórica e é em função de intencionalidades de poder. Então, com isso, fica claro que a concepção iluminista, que é uma concepção que tenta universalizar conceitos, ou a experiência mesmo judaico-cristã, que também é uma experiência cultural que se propõe a universalizar conceitos do bem e do mal, da verdade e do erro ou da mentira, para Michel Foucault são sistemas que fracassam, porque isso é uma impossibilidade. Isso não representa uma realidade, que exista o bem e o mal como valor supremo e absoluto para todas as experiências históricas. Cada experiência histórica seria propiciadora, essa experiência histórica em si, da criação de um sentido do bem e do mal, que ali vai responder a alguns desafios, alguns dilemas, algumas circunstâncias e problemas que aquela sociedade e aquela experiência histórica coloca. Então, o bem e o mal são construções históricas e outros valores também são construções históricas. E fecho aqui com o pensamento de Michel Foucault, apontando, o filósofo aqui escolhido para esse momento, que a sociedade é sempre disciplinar. Então, ele tem um olhar para a sociedade como uma força de disciplina. Nós entendemos em sociologia, por exemplo, que a sociedade tem os seus mecanismos de socialização. Ela realmente faz com que o indivíduo saia de um estado de natureza para um estado de civilização, no sentido que ele vai interiorizando percepções desse mundo social e vai, a partir dessa compreensão de como é o mundo social e como ele funciona e quais são as regras daquilo que ele define como permitido e como proibido, que o indivíduo vai se colocando nessa vivência. Michel Foucault observa que a tarefa básica e fundamental da sociedade é disciplinar. Ela exerce um controle permanente sobre os indivíduos. Então, é uma filosofia de caráter libertário, que se volta para uma libertação radical do indivíduo, libertação no sentido político, quase em sentido anarquista, se volta para criar uma perspectiva totalmente libertária, de expressão de todos os desejos, de todas as vontades e de todas as liberdades. Isso está bem coerente com o mundo daquilo que é a filosofia pós-moderna, a filosofia da validação da diferença, da validação da pluralidade, a filosofia que se nega a aceitar um conceito filosófico ou religioso que seja totalizante, universal e que dê conta de todas as situações de vivências humanas.